Boa noite, pessoal. Estou aqui com Francisco Leite, escritor, batendo um papo aqui no canal Night of Terror, falar um pouco da sua obra, da sua parte artística, das suas obras literárias, do início da sua carreira, influências e muito mais. Lembrando aí que quem quiser também acessar o Spotify, Notepod, também vai poder ouvir essa entrevista. Beleza? Francisco Leite, prazer Muito imenso em bem. conhecê-lo. A gente é da mesma editora, do mesmo cast de editora. Eu acredito que é a primeira Graças. vez que nós estamos conversando, né? É verdade, é verdade. É A um pra- gente, escritor, você sabe, normalmente o escritor independente ele tem que ter uma outra atividade. Então, ele não Sim, tem como ficar somente sendo escritor, é de verdade. modo tal que o nosso tempo é dividido, e é por isso que só agora a gente está se conhecendo. Mas isso é um grande avanço, Um e grande estamos nos avanço, conhecendo. com certeza. Muito obrigado por aceitar, tá? A participar das nossas entrevistas aqui. É muito importante o senhor estar aqui com a gente aqui, batendo um papo com nós. Francisco, a primeira coisa que eu queria saber, há quantos anos que você começou na vida literária? Veja o seguinte, Rodrigo, desde meus 20 anos que eu gosto de escrever, mas só escrevia mais poesia e nunca publiquei essas poesias. E tinha tentado construir algum texto em prosa, nunca consegui. Enfim, havia uma barreira que eu não conseguia mesmo. Quando foi em final de 2018, eu já ia com 57 anos, tá? Eu começo a escrever pequenas histórias reais da minha vida, da minha primeira infância, até os 18 anos. Ia colocando isso no Facebook. E o pessoal começou a gostar, tal, e eu acho que a partir daí, além de ter me motivado, eu acho que, de certa maneira, destampou alguma forma de que foi fácil eu começar a escrever. De modo tal que isso começou em 2018. Em 2019, eu me encontro aí lá em um grupo lá da Marli e da Janduí, não é? E aí já começamos com o Pequeno Davi. Foi uma coisa meio vapt-vupt, meio muito intenso, não é? Sim, Porque, de muito intenso. repente, nessa pandemia, eu já surgi com o Pequeno Davi, A Vovó é Louca, e esse livro de memórias, que era aquelas historiazinhas que vieram lá de 2018. Então, eu sou um autor velho novato, tá? Ou iniciante. É igual eu escrevo já faz um tempo, mas eu só fui começar a publicar na pandemia, em 2020 também. Ah, tá. Eu estava vendo aqui, pesquisando. Eu tenho como é uma questão de lealdade, de um dever, eu acho, de todos nós escritores prestigiar uns aos outros, não é? Sim, com Mas, certeza. Rodrigo, eu estou fazendo um doutorado e Hum. isso está consumindo muito meu Ah, tempo. eu E, além imagino. disso, eu trabalho do expediente e faço um doutorado. Resultado, eu estou com uma porrada de livros aqui dos colegas eu colocando numa pilha, para quando eu terminar no final do ano esse doutorado, eu leio um a um. Então, a minha dívida está impagável. Mas, voltando ao fio da meada, então foi isso, rapaz. Eu comecei em 2019, o Pequeno Davi foi o meu primeiro romance, mas que saiu concomitantemente com o outro, A Vovó é Louca, lá pelo Carreira Literária da editora 86. Legal, então você entrou na Ibis bem no comecinho também da editora, né? A Ibis acho que é nessa época também, né, que ela surgiu, né? Eu entrei na Ibis quando a Ibis não existia. Na verdade, foi o seguinte: como é que surgiu essa história do Pequeno Davi? Um domingo, isso foi finalzinho de 2018. É um domingo que eu estava cansado, sem querer fazer nada sério, tal. Aí eu comecei a navegar aí pelos canais de literatura, tal. Aí eu chego aí num grupo de terror sobrenatural, que era exatamente administrado pela Marli e pela Jandro. E, nesse momento, estava rolando um desafio, que era escrever uma história de terror. Tu acredita, Rodrigo? Eu nunca tinha escrito nada sobre terror. Eu nunca tinha lido nada sobre terror.
Eu tinha um preconceito que a maioria tem sobre terror. É, e como eu estava sem fazer nada, eu disse, eu vou entrar nesse negócio. Pois foi aí que surgiu o Pequeno Davi. A Janduí mais a Marli gostaram muito dessa história pequena que foi nesse desafio, e aí eu resolvi transformar no romance, e aí virou o Pequeno Davi, uma obra, minha primeira obra, um livro que eu gosto de paixão. Legal. Você falou do terror, desse preconceito que que o senhor tinha com o terror, mas no fundo, assim, o terror na literatura, ele tem muito a se explorar ainda, né? É diferente no cinema, Muito. né? Que é um que já tá meio desgastado, assim, principalmente o terror sobrenatural, assim, tá muito repetitivo, né? Tá muito maçante. E na literatura não, né? Você Isso. consegue pegar boas histórias de terror, né? É verdade, principalmente se você mistura com aspecto, nesse caso que eu fiz, que eu coloquei, eu misturei aí um terror fantástico com um realismo mágico. E aí ficou uma mistura, acho que ficou uma coisa bacana, sabe? Mas eu só fiz isso porque foi na intuição, não foi nada planejado, porque eu não tinha experiência mesmo anterior de escrita em prosa e, sobretudo, nessa área de terror. Resultado, percebi com isso de que eu tenho essa veia que se inclina naturalmente para o gênero. Legal. Inclusive, eu tô com o livro aqui em e-book, eu vou começar a ler ele esse fim de semana, o Pequeno Ah, Davi. tá, que bom. Deu retorno. Oh, com certeza. Francisco, vamos regredir um pouco no tempo aqui. Eu quero saber uma curiosidade minha, cara. Qual foi os primeiros livros que você teve contato na sua vida, assim? Rodrigo, veja o seguinte, eu nasci no Alto Sertão da Paraíba, numa cidadezinha extremamente pequena, lá nos anos 60. Extremamente pequena, situada numa zona de seca, de estiagem muito grande, filho de pais analfabetos, praticamente ninguém estudava ali. Eu não sei porque dentro de mim eu tinha tanta vontade assim de estudar tal, e para isso foi um sacrifício muito grande. Então eu não tive acesso fácil a livros. Mas quando eu fui para na cidadezinha vizinha, não é? Tinha um museu. E aí eu assisti a aula no antigo ginasial e tal, e ela para esse museu e foi o meu primeiro contato com livros. Eu acho que o meu primeiro livro na área de ficção que eu li foi Cem Noites Tapuias. Não lembro de quem é o autor mais. É da Acho que foi o série, primeiro livro. é da série Vagalume esse livro, não é? Acho que sim. Adorei. Pronto, acho que foi aí que eu me apaixonei. Depois vem também da série Vagalume, Meu Pé de Laranja Lima, alguma coisa assim, acho que é isso. Então, essa coisa me encantou, sabe? E eu já um pouco mais, já com uns 17, 18 anos, li o Escaravelo do Diabo, alguma coisa isso, Série não é? Vagalume, Escaravelho do Diabo. Pois é, ali na casa de uma pessoa que lá em casa não tinha televisão e eu saía da minha casa e ia para a casa dessa senhora que tinha um poder mais aquisitivo e tinha uns livros lá e eu vi esse livro e escrevi. Fiquei tão apaixonado pelo livro que imitei, tentando construir uma história semelhante, mas eu era muito infantil nesse sentido, fazia o mesmo enredo, a mesma coisa, mas eu fiz esse exercício umas 5 vezes para tentar escrever alguma coisa semelhante. Eu acho que a minha primeira aula de escrita criativa foi naquela época, a gente sabia o que era isso. Muito legal. A série Vagalume, ela é muito importante, né? Eu também, eu sou mais novo que o senhor, mas o meu primeiro livro foi da série Vagalume também. Inclusive, eu tenho, acho que uns 30 livros aqui da série Vagalume. Estou vendo, E estou vendo. eles têm um segmento bem legal, assim, né? Tem uns livros que é para infanto juvenil e tem uns livros que se encaixam também para adultos, né? Tanto que eu estava relendo uns livros aqui. É um livro chamado, como que é o nome daquele que fala sobre o exílio? Tem um livro que fala sobre o exílio na época da ditadura, é do Luiz Puntel, inclusive o autor. Muito bom, ele é um livro que serve tanto para adolescentes como para adultos também, né? Bacana, vou buscar ler. Quando eu terminar meu doutorado, eu vou pagar todas essas dívidas e esse já entra.
inclusive o seu também, Opa, né? Os seus. tá saindo um novinho aí, daqui uns dias já tá saindo um novinho. Ah, é É Meninos pela São Ibis Papo. também? Pela Iris, É pela pela... Iris. Ah, bacana. É o quê? É um, Assim, é um é terror. terror? É, Ah, bacana. é um Beleza. romance terror, assim. É uma coisa bem diferente, fora da minha zona de conforto, assim. Beleza, rapaz. Parabéns. Vamos Muito, fazer aí esse lançamento. muito obrigado. Ô, Francisco, quando você começa a escrever um livro, quando você começa a escrever alguma coisa, é, quais são as suas inspirações assim para escrever? Como funciona a mente do Francisco Leite assim como escritor? Rodrigo, eu não maturei, eu não tive tempo ainda de maturar, de me observar enquanto escritor, entendeu? Assim, foi tudo muito intenso e muito rápido e muita coisa. E veio a pandemia e a gente hoje tem não só de escrever, mas tem que divulgar, você sabe como é que é. Assim, Então, não me estudei muito bem nisso, não. Mas qual é o meu processo de escrita? Eu ainda, pretendo ainda fazer isso, mas ainda não tenho o hábito de planejar a história. Eu estou aqui no computador e eu começo uma história. Para eu começar a história, eu escrevo uma frase qualquer, nem que depois eu mude, né? Mas eu escrevo a frase e pronto. A partir daí vai surgindo a história, os personagens, eu vou escrevendo e reescrevendo, que é algo que não é recomendado, o pessoal manda ser no fluxo só, não, mas eu vou escrevendo e vou editando e tal, e vão surgindo as histórias e tal, e todos os meus livros até agora foram escritos assim, sem planejamento. E se há um planejamento, é um planejamento muito interno, né? Na minha consciência, mas não é assim externalizado numa escaleta, não existe isso ainda, porque eu acho que é melhor, porque eu sofro muito depois do livro escrito, porque eu vou ter que reler, procurar todas as pontas soltas, não é, para concatená-las, senão fica um Frankenstein, não é? sim, com certeza. Mas é interessante isso que o senhor falou, que eu também tenho esse estilo assim. Eu escrevo alguma coisa, eu vou indo meio no vou indo escrevendo, deixando acontecer. Daí, depois que está alguma coisa já mais ou menos formada, que eu vou começar a dar um ênfase ali, ver como é que Pronto, é vai mais ou menos começar. isso. É, Eu assisti uma aula de um professor de literatura de uma faculdade do Rio Grande do Sul. Eu não esqueci o nome dele. E ele estava comentando o seguinte, de que as pessoas, autores são diferentes. A grande maioria realmente faz esse planejamento, e o planejamento tem, de verdade, a sua função de importância, e tem outros que não, que não. E que é muito perigoso, ele falou a palavra perigoso, inclusive, muito perigoso essas pessoas que não têm esse planejamento, certo? Como tentar se moldar nisso daí, forçando, porque pode criar algum trauma nos processos criativos posterior. Eu fiquei até com medo de começar a me certo. planejar, mas eu quero fazer uma experiência dessa. Bom saber, eu não sabia disso. Bom saber disso aí. Pois é, eu fiquei com medo. Francisco, quais são os seus gêneros literários preferidos? Assim, aquele livro que está na cabeceira da cama que você gosta de sempre ter. Assim, que tipo que gênero que é? Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Então, a minha vida foi muito em busca de trabalho para se sustentar, essa coisa toda. Então, eu fiz o curso de Direito e comecei a me dedicar totalmente à, à leitura técnica. E eu passei muito, eu lia muito, até os meus 23, 24 anos, o que caía na mão, eu lia qualquer coisa, tudo mesmo. Mas aí fui estudar direito, terminei o curso de direito, fui exercer uma profissão ligada ao direito tributário. Em 2013, escrevi um livro grandão de direito tributário, que agora, em abril, vai sair a quarta edição, já está na quarta edição, um livro técnico, e isso me afastou totalmente da literatura, tal, etc., de modo que eu não sabia nem que estilo eu tinha e o que gostava. Eu só retomo isso agora, em 2019, com a escrita de O Pequeno Davi e A Vovó é Louca. E o que é que eu percebi? E não só eu, todos que avaliam os nossos livros, é que eu tenho uma mistura
de gênero. Tanto é que o Pequeno Davi, por exemplo, ele tem terror, realismo mágico, você vai rir com ele, tem humor. Então, eu não tenho um estilo muito definido, não. Eu gosto das histórias, independentemente do gênero. Tinha aquele preconceito, mas era falta de conceito, não é? Sim. Do livro de terror, mas que depois que eu vi aqui o Pequeno Davi e que escrevi, eu acho que estou puxando pela minha sardinha, estou adorando também o gênero. Muito bom. Eu queria saber a opinião de você como autor. Quais as dificuldades que você vê, que o senhor passa e que você vê amigos escritores que passam por tentar ser escritor no Brasil? Aí é complicado, viu? Porque, primeiro, que o brasileiro não gosta de ler, não É é? verdade, isso é verdade. Poucas pessoas leem, né? A gente anda nas ruas, quase não vê ninguém lendo. E sem leitor, fica difícil para o escritor, não é? Com certeza. Além do mais, nós estamos em uma época em que a tecnologia, não é, trouxe aí a internet com o audiovisual, com textos curtos, que isso daí também já afasta muito as pessoas da leitura. Então, a maior dificuldade, vende-se muito pouco, e por isso que normalmente a atividade ela é prazerosa do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista de sustentação econômica, é muito, muito difícil você se sustentar assim. Se você vai para uma editora tradicional, você vai receber aí estourando 10%, não é, dos direitos autorais. Se você for como autor independente, você vai ficar com mais, mas você vai ter que ter muito tempo para se desdobrar em passar por todas as etapas do processo de produção. Sim. Porque se você for pagar tudo, você vai ter um largo prejuízo, não é? Com certeza. Então, o que é que eu estou torcendo? É que essa lei Paulo Gustavo, não é? Seja sancionada pelo presidente da República, que comece a haver um incentivo aí na área da cultura em geral, para ver se essas pessoas leem. E aí tem mais hoje um outro grande problema, você não basta só escrever, você tem que escrever, você tem que criar post, você tem que divulgar, você tem que conhecer de marketing, tem um tal de um algoritmo lá do Instagram, que é uma coisa mais maluca do que a cabeça de Putin, não é? Ninguém sabe quando é que ele está para lá ou para cá, se ele é de direita ou de esquerda, se revolver. Enfim, se você for se preocupar muito com isso, você corre maluco. Como eu já tenho uma idade considerável, já tenho idade tartaruga, então eu não me preocupo mais com isso, com o vender. Eu produzo, e estou produzindo. E divulgo bastante, mas sem aquela tensão de estar muito ali, porque eu não vivo, eu tenho outra atividade. Mas é preciso incentivar muito essas pessoas que só têm a atividade da escrita como meio de sustentação. O senhor acha que que também tem um pouco de descaso do governo assim, com a literatura e com a arte em geral? Sem dúvida. Você não vê que nós um maior sacrifício para aprovar a lei Paulo Gustavo, é Paulo Gustavo, né? Acho que sim. Uma dificuldade enorme, e agora já estão colocando terra para que não haja sanção da lei. Você não percebe de que a maioria dos concursos literários, tirando uns 6, eu acho, no país, uns 6, qual é a premiação desses concursos? É a publicação de 20 livros, R$ 1.000 de prêmios. Então, as próprias editoras, nas premiações, é coisa chifrim. Então, não tem como as pessoas se sentirem estimuladas para escrever. Escreve porque isso está escrito na alma das pessoas, que como quase uma necessidade de existência. Mas se for só
depender de incentivo, faz não. Com certeza. Como a gente já falou aqui na entrevista, o senhor é do cast da IBS, eu também sou do cast da IBS. Eu queria saber a opinião do senhor, como é trabalhar com a IBS Editora. A IBS é fabulosa. Eu sou apaixonado pela IBS. Eu já conhecia a Marli antes da IBS, não é? Foi exatamente a partir de 2018, naquele desafio lá do grupo dela. Marli é uma escritora fabulosa. Marli tem se revelado uma editora fabulosa. E, além disso, não só pela qualidade técnica, mas pela questão da responsabilidade e da confiança. Não existe outra editora, Rodrigo, que entregue a senha dela para o autor acompanhar as suas vendagens. É claro que isso decorre do quê? Da larga experiência da Marli no seu trato com várias e várias editoras, que muitas delas não deram muito certo, não é? Então, eu tenho um prazer incomensurável em pertencer aos quadros da IBS Editora. Uma coisa bacana demais mesmo. Muito legal. A IBS também mudou a minha vida, assim, como escritor. Tanto que a primeira obra que eu tive, eu mandei, consegui ser aprovado e estou lá até hoje. Não pretendo sair, pretendo ficar lá com eles. Não, depois se entra na IBS, não tem como sair, não, porque a qualidade, não é, do trabalho e a responsabilidade e a confiança são atributos em qualquer editora que a faz ímpar. A IBS é uma editora ímpar. Ô, Francisco, eu quero saber, se você puder falar, você tem 3 livros lançados, né? Publicados, isso, né? Na área de literatura, sim. Na área de literatura. Eu queria que você falasse uma breve sinopse, sem spoiler, de cada um dos seus livros para nós, se possível. Tá. Bem, O Pequeno Davi é um livro ambientado na zona rural, não é, do Alto Sertão da Paraíba. Esse garoto, o pequeno Davi, tem um irmão chamado Samuel Conte. Samuel Conte tem 14 anos e tem esse irmãozinho que se chama o pequeno Davi. E há uma relação poderosa, muito grande, muito forte, do Samuel Conte, o garoto de 14 anos, que tem um defeito na perna, e tem meio frustrado por isso, tímido, não se aproxima das meninas, tal, mas ele tem uma relação muito bonita com o avô. O avô é um filósofo doido, não é? Cheio de maluquice, mas cheio de tiradas. E aí esse avô quem conduz Samuel Conte pela estrada da vida. Só que conta muitas histórias de almas, de terror, histórias mirabolantes, e uma delas é que os meninos nunca podem entrar na casa onde ele morava. E um dia acontece. Todo mundo do povoado desaparece, e as 4 crianças, que é Samuel Conte, 14 anos, o pequeno Davi, 2 anos, e o Carlos, o menorzinho, e eles vão procurar em todo canto, termina chegando na beirada lá da cerca que circula lá o casarão, e de repente um vento se mexe e joga lá dentro, e eles entram dentro dessa casa. A partir daí, coisas horripilantes ocorrem. Uma hora, por exemplo, ele se encontra com uma estátua de 2 faces, uma que olha para o sul e outra para o norte, uma que olha para baixo, outra para cima. Ele encontra também um sapinho, ele tenta ajudar, mas o sapinho não gosta, porque ele chamou ele de sapinho, se tratava de uma sapinha feminista, tu acredita? Então, é um livro que tem um lado de humor e tem um lado de horror pesado, pesado mesmo. Está mais para o horror do que para o terror. Mas, a partir do 7º capítulo, se torna lúdico. E tudo o que
o Samuel Conte vive naquela história tenebrosa, se resolve no último capítulo. Desculpa aí uma porta que se fechou aqui. Eu acho que foi a porta lá do casarão do vovô Bartolomeu. Começou a falar sobre casarão e tal, bateu a porta aí, Francisco. É verdade. Mas o que o pequeno Davi tem de diferencial, eu acho que é a linguagem poética, e linguagem poética no meio de terror não é fácil de encontrar, e estamos aí com o pequeno Davi nessas condições. É esse o livro, não é? O Pequeno Davi. E tem o A Vovó é Louca. A Vovó é Louca foi escrito quase que paralelamente ao Pequeno Davi. A publicação não é da Ibis, é pela editora 8,5, né, lá do pessoal das meninas do Carreira Literária, que amo também de paixão. A Vovó, como o nome diz, é louca. Esse livro é ambientado aqui em João Pessoa. O narrador é Amanda, que é apaixonada pela Vovó é Louca. Essa vovó era daquelas mulheres que gosta, que é agregadora de toda a família, numa casa muito grande, mas a velha é despanalhada. Toda vida que o vovô apronta uma com ela, ela se vinga, mas de forma desproporcional. Por exemplo, da última vez que o vovô andou olhando de soslaio para Dona Luzinete, a vovó foi para uma rave. Passou 2 dias lá nessa rave. E aí Amanda foi buscar a vovó, chegando lá ficou também, e a partir daí se desenrola uma história de drama, de muito humor também, e uma história muito bonita também, dessa vovó que é linda de morrer, certo? E louca de atirar pedra também. Tanto é que ela foi para Tambaba. Tambaba é uma praia de nudismo que tem aqui perto de João Pessoa. Não é? Eu moro atualmente em João Pessoa, e aqui vizinho tem a cidade do Conde, tem a praia de nudismo, não é? E a Vovó é Louca, ela costuma frequentar lá. Um dia encontrou a vovó se agarrando com Dona Luzinete, aí a coisa se desandou mesmo. Parece divertido. Deixa eu só colocar divertido. Um parênteses. Francisco, você costuma usar o cenário que você costuma usar? É um cenário real, assim, nos seus livros? É a mistura dos dois. Porque todos esses 2 livros que eu falei, tanto o Pequeno Davi como a Vovó é Louca, tem cenário real e tem fantasioso. Mas quando é o cenário real, o senhor costuma citar o local, sim, assim? Fica, é verdade. Quando é real, eu cito, por exemplo, Tambaba, que é a praia do nudismo. Não é? Quando é real, eu digo, é a Serra do Desterro, lá no sítio Sacro Senhorinha, lá, entendeu? Para ficar claro o que é real e o que não é. Legal. E tem mais, o senhor tem mais um livro? Tenho esse daqui, Os Longos Olhos da Espera. Esse é aquele primeiro livro que eu escrevi, que foram aquelas primeiras historiazinhas reais, aqui memórias. É a minha história até os meus 18 anos. Eu costumo dizer que tudo que de grandioso aconteceu comigo foi até os 18 anos. Nessa história de sair da zona rural com muita dificuldade para estudar, e até os 18 anos foi o mais importante que aconteceu. Está tudo escrito aqui. Eu escrevi isso lá no Facebook, houve muita gente que gostou demais, eu terminei transformando em livro. Esse é o único livro que eu fiz independente pela Lura Editora. É um livro de memórias, ele começa... O primeiro capítulo é uma carta que eu, hoje, envio para o eu aos 7 anos. O último capítulo é a resposta do eu de 7 anos que manda respondendo para o eu hoje. Então ele tem um segmento. O livro ele tem um segmento É verdade. E no meio, pequenas histórias reais aí que eu conto, testemunhando essa história de vida que foi bacana até os 18 anos. Depois foi tudo decorrência. Muito bom. Fiquei curioso para saber sobre esse livro. Depois conversamos sobre se eu consigo adquirir um livro do senhor. Todos estão na Amazon, viu? Todos estão eles estão na Amazon? Então, todos eles. Se tiver aquele, né, aquele
que você paga uma besteirinha, esqueci o nome. Sim. Ô, Francisco, estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui. Uma última perguntinha aqui, para o senhor é quais são os projetos futuros na área literária, assim, que o senhor pode falar para a gente? Eu estou com 2 projetos, praticamente quase prontos. Dois romances. Um se chama O Cibite Baleado. Acho, você é de onde mesmo? São Paulo, é? Sou de Maringá, Paraná. Ah, Paraná. Então, talvez você não conheça a expressão. Chama-se o cibite. Cibite é uma ave muito pequenininha, certo? Muito magrinha, muito esquisita, muito presente aqui no sertão da Paraíba. Esse também é ambientado lá na zona rural. E esse livro conta a história de um velho e dessa criança na seca de 1932. Em 1932, ocorreu uma grande seca no Nordeste e, como eu não queria contar mais do mesmo, porque sobre seca nós já temos Graciliano Ramos com Vidas Secas, nós temos o 15 com Raquel de Queiroz, nós temos uma literatura farta sobre secas. O que é que eu coloquei? A história de um homem e de um passarinho. O passarinho, por causa da seca, quer invadir a cidade, porque existe o administrador, que é um guirá. Então, é uma história de fantasia e de realidade acontecida tudo dentro desse âmbito de um cenário de sequidão extremo. É o Cibite Baleado. Falta um capítulo para terminar. Não vou terminar esse ano, porque eu vou terminar primeiro o doutorado. O outro livro é O Demônio de Laplace. Esse daí está no projeto que vai só próximo ano, mas eu preferi ainda não falar sobre o Demônio de Laplace. Deixa eu Tranquilo. consolidar mais. Deixar um segredinho aí no ar. É verdade. Mas deve ser o próximo livro da Ibsen, O Demônio da Laplace. Por quê? O Pequeno Davi não, o Cibite Baleado, a Flávia, lá do Carreira Literária, já me pediu para publicar por eles, e aí tem coisa que a gente não tem como dizer não, não é? Sim. Então, já está prometido para o Carreira Literária. Legal. Muito bom, Francisco. Muito obrigado por você ter conversado com a gente. Um papo bem produtivo, bem bacana. A galera que for assistir aí, quem quiser adquirir as obras do Francisco, é só entrar na Amazon, né, Francisco? Tá tudo lá, né? Isso, todos eles. O João Osório da Espera, Pequeno Davi e a Vovó é Louca. É isso aí. Francisco, muito obrigado, valeu. Desculpa tomar seu tempo, eu sei que você anda muito ocupado. E é isso, rapaz. Eu quem te agradeço demais. E foi um prazer enorme conhecer você, tá certo? Prazer é todo Então, nosso, vamos Francisco. estreitar mais esses laços. E eu lhe garanto ler os seus livros, tá certo? Vai entrar Com na certeza. filinha. Só que eu tenho que ter uma defesa de um doutorado, senão eu perco o restante do saber. Não, não, não. Vamos devagar, cara. Termina uma Vamos coisa e começa a devagar. outra. Tá bom, Obrigado. rapaz. Um prazer, viu? Obrigado, Francisco. Até mais. Valeu, tchau.